tema da palavra de hoje é não desperdice a sua vida. E eu estou copiando o título de um vídeo famoso do John Piper e eu convido você a conhecer esse vídeo, caso você não conheça, porque eu tenho certeza que também vai ser impactante na sua vida, assim como foi na minha. Bom, quando eu estava mais ou menos para completar uns 15 anos, faz um pouquinho de tempo isso, uma pessoa falou assim para mim: "Ai, que fase boa, aproveite sua vida." E eu, com 3 anos de idade, eu já estava na igreja. Eu não nasci num berço cristão, mas eu já estava na igreja aos 3 anos de idade. Então, aos 15, eu já tinha uma certa vivência de igreja, né? E aquela frase, aproveita a sua vida, ficou dentro de mim, assim, com vários questionamentos. Eu pensava, o que é aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida? E, em contrapartida, o que é não desperdiçar a vida? Tudo vai depender do padrão que você colocar como referência. Hoje, eu fiquei muito feliz assim, com o repertório, porque vai valer a pena, gente. Hoje eu olho para trás, já se passaram 15 anos desses 15 anos, né? Faz as contas aí. E eu falo para você que tem valido a pena. E eu não desperdicei a minha vida. Agora, aos olhos de outro padrão, e a gente vai falar disso agora, eu acho que eu desperdicei a vida sim. Mas está valendo a pena. Eu quero dizer para vocês que talvez você possa olhar para a sua vida e filtrar hoje pela palavra e falar assim: ixi, estou desperdiçando a minha vida. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que para Jesus, todo dia é uma nova oportunidade. Então, se você entender que a sua vida está sendo desperdiçada nesse padrão que a gente vai falar, fica tranquilo, porque você tem chance, não importa a sua idade. Aprenda uma coisa, gente, Jesus não é um estraga-prazer. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou me comprometer com a igreja não vou me comprometer com o ministério não. Porque aí eu vou ter que parar de fazer aquele pecadinho lá, sabe? Que ninguém sabe. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Os olhos do Senhor estão no mais secreto da tua alma. E aí, quando eu falo que Jesus não é um estraga-prazer, é porque Ele é o próprio prazer. Quando você aprende a ter a presença de Jesus todos os dias, você entende o que é ter prazer na vida. Então, se você está frustrado hoje, se você está triste porque aquele dinheiro não chegou, porque aquele sonho não se realizou, eu acho que você ainda não entendeu qual é o prazer que você tem que ter na sua vida. E Jesus não é o estraga-prazer, põe isso na sua cabeça hoje. Quero compartilhar com vocês aqui a vida de alguém que escolheu não desperdiçar a sua vida. Essa pessoa não sou eu. Essa história nos inspira a decidir todos os dias viver intensamente para Deus. E que essa história nos motive a buscar, a conhecer a Deus e a missão de Deus no mundo, de forma que a gente faça de tudo para participar dela. Não importa onde, não importa como. A história que a gente vai falar agora está no livro de Atos. Eu peço para você já preparar a sua Bíblia ou o seu smartphone. E o livro de Atos, ele é importante porque ele está entre as histórias de Jesus, né, citada nos evangelhos, e entre as histórias ali, as cartas de Paulo. Então, esse livro de Atos, ele é importante para a gente entender essa transição. Muita coisa que Paulo cita nas suas epístolas, ele está falando referente ao que aconteceu lá. Então, por isso que é importante esse contexto. Bom, tem aí uma estimativa de que Atos foi escrito 62 anos depois de Cristo. E acreditam que Lucas escreveu esse livro por conta até do estilo de escrita, né? Lucas era um médico e até por conta do estilo da escrita de Atos, acredita-se que foi ele. Bom, quais são os propósitos desse livro inteiro aí de Atos? É mostrar o poder possuído pelos apóstolos por meio do Espírito Santo e que através deste poder eles fizeram o que eles fizeram.
Mostra também a gradual expansão da igreja, né? Que era pequenininha, a igreja primitiva, e de repente coisas vão acontecendo, e cá estamos nós. Então essa expansão gradativa da igreja também é vista ali no livro de Atos. E o livro todo fala sobre essa evangelização mundial, mostrando essa dispersão do evangelho, e mostra que tudo isso acontecia pelo poder do Espírito Santo. Quanto aprendizado a gente tem até aqui. Então, sem o Espírito Santo, a gente não faz nada. Até resistir à tentação é por causa dele, não por causa de você. Então, sem o Espírito Santo, a gente não faz nada. E aí eu paro para pensar aqui um pouquinho como é que está o nosso relacionamento com Deus. Como é que está o nosso entra no quarto, fecha a porta e tem o seu tempo com Deus. Quanto tempo de secreto a gente tem dedicado ao Senhor? Ministros, levitas, pregadores, obreiros da casa de Deus, quanto tempo de privado em Deus a gente tem dedicado antes de estar no público? O nosso ministério público, ele depende desse ministério privado. A gente tem falado muito sobre isso nos últimos cultos. Mas a questão é que a nossa geração ela é muito imediatista, né? A gente não quer se preparar, a gente não tem tempo, não sei que tempo é esse que a gente acha que tem, que a gente não quer perder e a gente só quer ir, a gente só quer fazer as coisas, a gente só quer se envolver, a gente só quer pôr a mão na massa, a gente vai fazendo, a gente vira um trator e passa em cima de tudo e a gente quer só fazer, a gente não quer se preparar. A gente não gosta desse tempo de espera. E aí, como é um culto de jovens, a gente fala de espera, a gente já pensa em namoro. Aí, gente, de verdade, olha só como a gente não gosta do tempo de espera. Porque a gente não gosta de esperar para o casamento, para viver o que é do casamento, a gente quer viver no namoro. A gente não quer ter compromisso para a gente poder ter responsabilidades. E isso a gente faz com Deus também. A gente quer ficar só paquerando a Deus. A gente não quer estabelecer um compromisso, porque compromisso dá responsabilidade, eu preciso fazer a minha parte. E a gente não quer, porque a nossa geração é rápida. E agora eu tô, agora eu não tô, agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero essa igreja, agora eu não quero mais, agora eu quero esse pastor, agora eu não quero mais. A gente é inconstante. Por isso que pela gente a gente não faz nada. A gente quer só movimentos que nos impulsionam. Vão! Quando na verdade Deus fala, vem. Porque quando Ele fala, vem, e você vai, Ele te envia. E aí não importa para onde, não é uma questão geográfica, mas é uma questão de obediência, é porque Ele manda que eu vou. Deus quer que a gente avance, mas Ele exige um relacionamento de verdade com Ele antes de nos usar. Deus nos chama para Ele antes. Para um relacionamento. Não inverta as coisas. E eu vou pular um pedação aqui, porque não vai dar tempo. Bom, o livro de Atos, ele começa ali mostrando, né, Jesus dá as últimas instruções para os discípulos e ele fala assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E aí Jesus sobe, é elevado aos céus, eles veem isso. E aí acontece o dia de Pentecostes, que a gente vai comemorar agora dia 23 de maio. O Espírito Santo entra naquele lugar que eles estavam como vento impetuoso, todos eles começam a falar em línguas, eles são capacitados pelo Espírito Santo e aí a gente começa a ver pregações milagrosas acontecendo e conversões gigantescas. As pessoas começam a se entregar a Jesus, multidões se entregam a Jesus, milagres acontecem, a gente vê esses primeiros capítulos de Atos, coisas extraordinárias acontecendo. E aí a gente chega no capítulo 6, abre aí no capítulo 6 e a gente encontra o primeiro mártir registrado da igreja, o Estevão. Então, quem era Estevão? No 6:8 diz assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Que esse seja o elogio que a gente receba, né? Sabe fulano, lá da igreja tal? Nossa, ô pessoa cheia de graça e poder, né? Se esse elogio chegar a nós, vale a pena, vai valer a pena. Esse era Estevão.
Estevão, ele começa a pregar, ele está pregando, ele está falando sobre Jesus, sobre o que Jesus fez, e os líderes daquela época começam a se incomodar com isso, levantam mentiras sobre ele, e começam então uma perseguição, e prendem Estevão. E aí quando ele é preso, ele é levado na presença de Caifás, e isso acontece 2 anos depois da crucificação de Jesus. No versículo 15 do capítulo 6 diz assim: nesse momento, quando Estevão estava preso, estava ali sendo maltratado, torturado, nesse momento todos os membros do conselho olharam para o Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. E no 7 continua assim: então o sumo sacerdote lhe perguntou: essas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de ele se estabelecer em Harã, e lhe disse: deixe a sua terra. E ele começa a pregar. Ele vai lá em Abraão, fala do chamado de Deus para Abraão, fala da obediência de Abraão, fala que Abraão saiu da sua terra e nisso tudo formou a nação de Israel. E aí ele entra ali na história de Moisés, do libertador do povo, e começa a pregar. Agora, gente, de verdade, eu estou sendo condenada e eu tenho uma única chance de me defender. O que você faria? Não, não falei nada disso não. Jesus, não conhece Jesus. Ele começa a pregar, ele não fala dele. O discurso dele, que deveria ser uma defesa, ele começa a falar ali, parece até que ele está enrolando o povo, sabe Abraão? Como se ele não quisesse responder. Só que o que é mais interessante é que quando a gente estuda o discurso de Estevão, a gente percebe que as 3 acusações que são feitas para ele responde nesse discurso de forma totalmente bíblica. Ele traz toda a história de tudo que aconteceu e ele começa a responder nesse discurso. Ele fala do chamado lá de Abraão, da aliança. Ele fala sobre Josué ter assumido a liderança depois de Moisés. Ele conta a história do rei Davi, que encontrou favor diante de Deus. E aí no 51 e 53 do capítulo 7, ele fala assim: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que os seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profeta seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjo. Lembre-se que Estevão está falando isso nesse contexto de perseguição, de acusação. De onde é que vem essa coragem para falar desse jeito com esses acusadores? O que acontece em seguida? Olha lá no 54 do capítulo 7. Fala assim: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, ele disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Ao invés deles se converterem com aquela pregação, eles decidiram realmente levar aquilo até o final, apedrejaram e mataram Estevão. E quem que estava ali? O jovem chamado Saulo. E é muito interessante porque esse Saulo aqui é o apóstolo Paulo. Ele viu aquele apedrejamento e eu fico pensando que ele poderia, depois que ele encontra Jesus, o Jesus encontra ele
ele poderia desistir, né? Porque ele viu alguém morrendo no nome desse Jesus. Mas tem algo muito poderoso em conhecer esse Jesus, que não nos faz sermos covardes. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E quando ele tem um encontro lá na frente, ele passa a ser uma grande potência nas mãos de Deus. Há uma frase na história da igreja que diz assim: o sangue dos mártires se torna a semente da igreja. A gente está vendo aqui a história, o início da perseguição aos cristãos, que durou cerca ali no começo de 200 anos, mas gente, não acabou lá. Pessoas morreram na igreja primitiva, mas morrem até hoje. Nós temos cristãos morrendo ao redor do mundo todo. Tem uma estimativa que cerca de 260 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Uma mulher recentemente teve o seu rosto e o seu corpo queimado por declarar a fé em Jesus Cristo. Um homem teve a sua mão fraturada porque ele carregava uma Bíblia na mão. E muitas pessoas têm sofrido perseguição, tortura, têm passado pela morte e apenas por cometerem um crime. Reconhecerem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e declarar isso. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, não é nem para fazer propaganda do nome da revista, mas está escrito assim por a frase de uma cristã que foi atacada no Egito. Ela disse: se alguém está disposto a me matar por causa da minha fé, isso deve ser porque o meu Deus é poderoso. Vem cá, alguém já te ameaçou porque você postou uma frase legal no Instagram? Alguém já te ameaçou porque você estava orando por alguém? A gente não sabe essa realidade. E eu acho que é por isso que é muito fácil a gente só falar dela. Quem já ouviu a história dos irmãos moravianos que entregaram as suas vidas como escravos para viverem numa ilha onde ninguém conhecia Jesus, e eles se despediram da família sabendo que nunca mais os veriam? Mas eles disseram: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através da minha vida. Sabe essa música que a gente cantou agora? Vai valer a pena, sabe? Não canta ela de forma egoísta, do tipo: ah, Pai, aquela renúncia que eu fiz vai valer a pena. É isso também, é isso também. Mas, Senhor, que a minha vida seja uma vida que faça o Senhor olhar dos céus e falar: valeu a pena. Que a minha casa seja uma casa que o próprio Jesus olha para o céu e fala assim: Pai, valeu a pena. Porque Ele morreu numa cruz para a gente ficar agarradinho com o nosso pecado de estimação. Ele morreu numa cruz para a gente entrar na igreja, vestir uma capa de hipocrisia, levantar as mãos, enquanto tem gente morrendo por esse Jesus. Enquanto Jesus está aparecendo presencialmente para o povo muçulmano e se revelando, falando: sabe esse a quem você acha que adora? Eu sou Jesus. A gente está no período do Ramadã. Quem já ouviu falar? Talvez vocês tenham visto no Instagram lá os stickers. Você vai falar stickers? O que é o Ramadã? Nossa, Deus me livre. Sabe o que é o Ramadã? É o período que o muçulmano ele tem que fazer, supostamente, várias ações ao Deus deles. E nesse período, os cristãos ex-muçulmanos são descobertos, porque eles não fazem as mesmas coisas. E aí a família percebe. O que acontece, gente? Isso aqui, ó, tortura, morte. Por quê? Por que você não vai fazer o jejum do Ramadã? Não, porque agora o meu cordeiro é Jesus. Ah, é? Eles são presos em containers. Eles são enterrados. Nossa, cara, e nada a ver. Isso aí acontecia há muitos anos atrás.
Sai daqui hoje e põe no Google isso, só para você ter uma ideia que as coisas estão acontecendo. Recentemente eu vi, não sei se vocês viram, a foto de um homem ajoelhado e um monte de arma na cabeça. Quem viu essa foto espalhada aí pelo Instagram? Um senhor. Ele cometeu um crime muito grave e ele teve os dentes dele quebrados, ele teve o corpo dele torturado e ele levou um tiro de fuzil e ele morreu, porque ele estava ajudando a plantar uma igreja cristã. Meus irmãos, eu não estou aqui para ficar fazendo apelo emocional, não. Eu estou aqui para tentar trazer um pouquinho de uma realidade para a gente pensar um pouco. Tem pessoas entregando as suas vidas para que tribos indígenas tenham o texto bíblico conhecido. A gente tem a Bíblia aí. Quantas vezes você parou para pensar, orar e ler um versículo na sua semana agora? Cadê sua Bíblia? Tem gente entregando 30, 40, 50 anos para traduzir o Novo Testamento para povos não alcançados, debaixo de perseguição. No Brasil, a gente tem isso acontecendo. O cristianismo não se resume ao que você acha que você sabe. O cristianismo não se resume a essa igreja legal que a gente está aqui. O cristianismo não se resume a pregações muito maneiras que a gente coloca no YouTube para ouvir. Muito menos as músicas bonitas que a gente ouve e a gente canta. O cristianismo não se resume a isso. Ele é muito maior que isso. Sabe, Deus sempre faz algo para movimentar o seu povo, para que saia do seu próprio conforto e passe além das fronteiras. E a pergunta nessa noite para mim e para você é: o que Deus está fazendo com a minha vida? O que Deus está fazendo com a tua vida? Para que você saia do seu conforto e você atravesse as fronteiras. Talvez a fronteira que você vai atravessar é entrar no seu próprio quarto. Talvez a fronteira que você vai atravessar é dobrar o seu joelho. Talvez a primeira fronteira que você vai precisar atravessar é quebrar o seu orgulho. E, gente, nisso aí vem um monte de coisa. Vem renúncia, vem disciplina, vem oração, vem intimidade com Deus, vem relacionamento. E quando você vê, você está vivendo isso aqui, ó, e um monte de coisa legal com Jesus. Sem fazer esforço, porque o esforço não é nosso. Você nunca vai ver uma árvore fazendo assim, para sair uma fruta dela. É natural, desde que ela esteja enraizada e sendo bem nutrida. Vir à igreja todos os dias não torna você um cristão. Faz um exercício aí. Olha para o nosso último ano. A gente não veio todo domingo para a igreja. Como é que ficou o seu relacionamento com Deus? Como é que ficou o meu relacionamento com Deus? Faz esse exercício. Porque a gente só vai poder avançar se a gente primeiro se fixar em Jesus. Quando a gente estiver firme assim, aí a gente vai longe. E a gente não se perde, porque a gente sabe de onde a gente é. Onde estão os Estevãos do nosso tempo? De fato, eu não tenho dúvidas que eles existem. Mas a pergunta é: será que eu sou um deles? Será que você é um deles? Será que nós somos as pessoas dispostas a responder em obediência ao chamado de Deus na nossa vida? Você sabe que o propósito de Deus, ele vai se cumprir sempre. Porque ele não depende de mim, de você. Mas é muito bom fazer parte disso. O propósito de Deus, ele se cumpre ainda que ele tenha que usar uma mula. Só que você prefere ser usado como mula ou ser usado em obediência voluntária? Eu prefiro ser usado em obediência voluntária. De que servem as histórias dos mártires? Desses que já morreram e não negaram a Jesus. Primeiramente, eles se recusaram a fazer de Jesus apenas mais um Deus. Às vezes a gente tem tantos deuses e Jesus é só mais um. Fica aqui, Jesus, não me incomoda muito não.
Eles renunciaram tudo. Gente, seria pequeno demais a gente achar que os mártires não sentiam saudade das pessoas, não tinham desejos, não tinham vontade, sonhos, planos. Mas eles pegaram tudo isso e falaram assim: Jesus, se for para atrapalhar o seu propósito na minha vida, tchau. Será que você tem coragem de entregar o seu sonho mais bonito e falar: Jesus, se não acontecer, amém? Às vezes, a gente deseja mais ter um filho do que agradar a Jesus. Às vezes, a gente deseja mais ter um casamento, uma família, do que agradar a Jesus. E se Jesus te pedir o seu sonho de casar, você entrega? E se Jesus te pedir o seu sonho de trabalhar naquela empresa muito maravilhosa que você já até passou na primeira fase, você entrega? E se Jesus te pedir o seu ministério, você entrega? Eles renunciaram tudo. Eles tinham plena confiança na esperança eterna. Eles não temiam a morte. Eles descobriram que o corredor da morte era exatamente o lugar onde eles tinham que passar para encontrar o Salvador no final. Existe uma história, eu já estou terminando. Conta-se que foi descoberto um túnel, eu não sei o lugar, não vou lembrar agora, que passava de uma igreja para um lugar, uma arena onde havia mortes dos cristãos. E eles começaram a cavar esse túnel e viram nas paredes do túnel vários escritos. E esse túnel era da seguinte forma: aqui existia uma passagem, um ferro, um portão aqui, e do lado de lá outra passagem. Porque ali passavam as feras e desse lado passavam os cristãos que iam ser comidos pelas feras, logo ali na frente. E sabe o que estava escrito nas paredes? Era um recado dos cristãos que tinham passado anteriormente por ali. Estava escrito mais ou menos assim: irmão, fica firme, ali na frente você encontrará o seu Salvador. Irmão, permaneça, não negue a Jesus, porque ali na frente você chegará à sua vitória. Eles iam encontrar o Salvador sendo devorado por feras. Deus faz avançar o seu propósito, independente de nós. E eu queria que você pensasse agora: onde é que está a sua paixão? O que faz o seu coração arder? O que faz os seus olhos brilharem? Será que você tem uma paixão? Qual é o foco da sua vida? Pelo que você tem vivido? Qual é o plano da sua vida? Você é capaz de morrer por aquilo que você acha que dá sentido à sua vida? Uma vida de 80, 90, não sei quantos anos a gente acha que ainda vai viver, com luxo, com sucesso profissional, com família bem estabelecida, mas fora desse trilho em Jesus, é uma vida desperdiçada. O sucesso, as riquezas deste mundo não são o problema. O problema é onde a gente coloca a nossa confiança. É onde a gente entrega o nosso coração. Por que a gente está aqui hoje? Gente, a pandemia parou o mundo. Parou a minha agenda. Parou a sua agenda. Mas a pandemia não parou a mão de Deus. A pandemia não parou a missão de Deus neste mundo. Que Deus exerça toda a sua vontade na nossa vida, a qualquer custo. Qual é o conteúdo das nossas orações? O Agostinho diz assim: Senhor, onde os meus planos não são os seus, destrua-os. Você tem coragem de fazer isso? A oração mais bonita na boca de um crente: que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu queria, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Não faça nada além do que Deus não te chamou para fazer. Você vai perder tempo, você vai desperdiçar a sua vida. Aprenda a discernir a vontade daquele que te deu a vida. Em Deus nós temos a segurança que precisamos para viver no meio de tantos terremotos, internos e externos. Olha para a sua vida no último ano. Pensa aí um pouquinho, qual que é o seu compromisso com Deus? O primeiro passo para a gente não desperdiçar a nossa vida é voltar para essa presença. A presença de Deus nos molda. Meu irmão, não tenha dúvida. Talvez você esteja olhando para a sua vida e fale assim: tem jeito mais não.
Eu já vivi isso aí. Meu coração já ardeu. Eu já chorei diante da presença de Deus. Mas não consigo mais não. Vai, um passinho de cada vez. A oração só dura um segundo? Tudo bem. Vai para Jesus. Vai para essa presença. Vai ter uma hora que você não vai perceber mais o tamanho do caminho que você percorreu. Mas você vai entender que valeu a pena. Nos tornamos semelhantes a Ele por causa da convivência. Você já teve uma amiga muito próxima ou um amigo muito próximo, onde você convive tanto que às vezes você faz alguma coisa, nossa, fiz igual fulano. De tanto você convive com a pessoa. É assim que tem que ser com Jesus. Ai, cara, mas como é que a gente conhece Jesus? Tá facinho, gente. Tá tudo revelado aqui. De Gênesis a Apocalipse, a gente conhece sobre Jesus. Não é só nos evangelhos. Não há nada mais revolucionário do que a gente aprender a viver dessa forma. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Está desperdiçando? Ou você está vivendo intencionalmente? Jovens, o que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo com os melhores anos da nossa vida? Solteiros, como é que vocês têm dedicado o tempo de Deus? O tempo que Deus tem dado? Casados, como é que o casamento de vocês tem servido para Deus ser visto? Não importa a sua idade, situação social ou civil, não importa. Se você é um cristão, não há desculpa. Salmo 67, na versão A Mensagem, fala assim: marca-nos com a tua graça, Senhor, sorri para nós. A gente não sabe o que é o sorriso de Deus, não. Quando a gente vislumbrou um pouquinho do sorriso dele, aí eu acho que a gente começa a entender o que é viver desse jeito. Como é que a gente ora depois disso? Como é que a gente ora depois de saber que tem gente morrendo? Que a nossa oração possa ser reaviva no Senhor. Reaviva a tua igreja de novo. Por que reaviva? Porque precisa de vida. Só precisa de vida quem está morrendo. Tenha vergonha não. Fala para Jesus aí. Eu preciso dessa vida. Eu preciso dessa coragem que o Espírito Santo dá para eu resistir e persistir em oração no dia mau. Eu preciso dessa ousadia quando o pecado bate a porta e eu fico tentada a cair. Eu preciso dessa ousadia quando no meu secreto ninguém está vendo e ao invés de eu entrar em secreto com Deus, eu envergonho. Eu me envergonho. Eu preciso dessa ousadia quando eu estou sozinho com fulano. Eu preciso dessa ousadia quando eu decido estudar mais do que eu deveria estar com o próprio Deus. Eu preciso dessa ousadia que o Espírito Santo dá para aprender a destruir os ídolos do meu coração. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder de novo no nosso coração.